X desta segunda-feira. Mas antes, quero anunciar o nosso convidado, que mais que um convidado, sempre estará aqui conosco. Como eu já disse em outras oportunidades, um dos pensadores públicos que eu mais respeito no Brasil. Quem é esse cara, hein, Sarita? É Cristóvão do Espírito Santo, ele que é advogado, estudioso político e palestrante. Boa noite, Cristóvão. Boa noite, Sarita, Jean. Mais uma vez, é um privilégio estar aqui, muito honrado com esse convite. E com a proteção de Deus, com a graça de Deus, desejando uma excelente semana a todos, depois de um Dia dos Pais tão maravilhoso como tivemos ontem. Eu tenho o privilégio de ter meu pai já com 91 anos ainda conosco. É um privilégio. Que Deus abençoe a todos os pais, aos nossos ouvintes. Almoçou com seu papai ontem, Cristóvão? Tive essa oportunidade, né? E com meu sogro também. Foi um dia de muita alegria, né? Com os meus filhos. É um dia a ser comemorado. Nós tivemos esse plano da pandemia ano passado, aquele distanciamento. Mas graças a Deus, né? À medida que as coisas vão se clareando e a ciência vai acumulando informações, vamos ter a possibilidade de ter algum tipo de convivência com as pessoas novamente. Isso é um privilégio, é uma bênção. Deus continua a ter misericórdia de todos nós. É brasileira, a notícia que faz o governo ficar mais tranquilo em relação à promessa que ele fez de vacinar toda a população até setembro, né, Cristóvão? Lembrando, Jean, que há essa discussão lá da CPI da Covid, mas eu acho que um dado ele elimina qualquer grande debate a respeito. Tirando de lado as paixões políticas, a polarização, o mundo começou a vacinar praticamente na virada do ano, né, de 2019 para 2020. Começou nos Estados Unidos, finalzinho de dezembro, né, de 2020. Finalzinho de dezembro, aquele grande país começou a vacinar. Um país que fabrica, que tem tecnologia. O Brasil, 2 semanas depois, já estava vacinando. Quando o Brasil começou a vacinar, meados de janeiro de 2021, o Estado estava vacinando ainda profissionais da área de saúde. Então você vê claramente que foi um intervalo de apenas 2 semanas, o Brasil já havia começado a vacinar. O que talvez explique nós já estarmos praticamente vacinando a população adulta em primeira dose, quase todos, né, praticamente. Eu acredito, não estou na enquete, mas acredito que até setembro Goiás consiga vacinar a população adulta. Acho bem plausível essa meta. A gente, né, o nosso povo brasileiro, o povo ocidental, está vencendo. Nós estamos vencendo esse mal. Aos poucos, não é uma luta fácil, tem feito um mal muito grande nas famílias, nas economias, nas nações, né, Cristóvão? Sim, inclusive nós tivemos uma notícia mais cedo de que os leitos, né, de UTI para a Covid estão até num certo declínio, né, em matéria de demanda nos últimos dias. Isso é uma boa notícia. Lembrando que nós estamos num período de inverno, um período de seca. As doenças oportunistas surgem, né? A própria Covid, num certo aspecto, é também uma doença de base respiratória, que nessa época tende a se propagar com mais facilidade. Então já é uma excelente notícia, porque em tese deveria, por questão climática, até haver um agravamento da situação, mas felizmente parece que está em declínio, e essa é uma excelente notícia a todos. Numa ordem dada a Dilma Rousseff, que colocou Barroso no STF. Lembrando que foi Barroso que, numa canetada, concedeu indulto a Zé Dirceu para tirá-lo da cadeia onde ele cumpria pena. Lá na Papuda, em Brasília, cumpria pena por ser condenado no mensalão. Veja bem, o círculo vicioso: Nizam, Zé Dirceu, Barroso, Zé Dirceu, Nizam, ou seja, tudo interligado. Você não fica preocupado com isso, não, Cristóvão? A maior preocupação que eu tenho já é a seguinte: por que tanta resistência em se criar uma camada de segurança no nosso sistema eleitoral? Em tese, nós tivermos um sistema eleitoral mais seguro, todos os candidatos, qualquer que seja o viés ideológico, estarão protegidos. Quer dizer, você não está pedindo transparência para atender um candidato em específico, mas todo o sistema. Então, qualquer candidato que se habilite na eleição do ano que vem, em um sistema mais seguro, estará beneficiado. Então, é uma resistência, no meu entendimento, injustificável. Já está demonstrado, não vou entrar no mérito de como essa informação chegou ao público, mas já está demonstrado que um hacker navegou o nosso sistema eleitoral por 6 meses sem ser sequer percebido. Então, quer dizer, o sistema não é inviolável como se prega e não há nenhuma justificativa para não se criar uma camada de segurança que será bom para todos os candidatos, sejam quais forem. Então é injustificável essa resistência.
e causa preocupação. Por que tanta resistência? Por que esse engajamento de certos setores da política, certos partidos, certo viés ideológico contra o voto impresso, contra a contagem pública de votos, contra esse projeto? Por que tanta resistência? Qual o motivo? Ficam dúvidas e o eleitor fica inseguro. Será que o voto que é colocado ali naquele equipamento eletrônico, ele está realmente protegido? Será que não existem riscos? Por que não criar uma camada de segurança? Causa estranheza essa resistência. Mas não te causa estranheza essa corrente, essa costura que eu acabei de relatar aqui entre o homem forte do PT, entre o ministro do STF e entre o tal publicitário, Nizam Guanais? Isso não te estranha? É coincidência essa questão toda? Não é coincidência, porque, como eu disse mais, agora existe uma linha, digamos assim, política, partidária, ideológica que se une em torno dessa causa. Esse publicitário, inclusive, está declarando que vai fazer um trabalho voluntário. Esse é um publicitário que custa milhões de reais para trabalhar. E vai trabalhar de graça com a sua equipe, o que também eu acho super estranho, né? Mas tudo bem, a pessoa altruísta, né, voluntariosa. E vai trabalhar de graça para atender a necessidade do TSE em fazer essa campanha, que eu também acho desnecessária. Se o voto é seguro, se eles têm como demonstrar isso, que demonstrem. Para que investir, ainda que seja em um trabalho voluntário, para se provar o contrário? Agora, fato não se discute, que houve um problema de invasão em 2018 e mais recentemente, tanto é que nós temos um hacker preso, se eu não me engano, em Curitiba, não é? Nós temos um hacker preso e tem dado entrevistas, inclusive, informando o que fez naquele momento. Então, o sistema é violável. Em sendo violável, está mais que justificado se criar uma camada de segurança sobre o mesmo. Eu acho a resistência, como disse, absurda e estranha, bizarra no mínimo. O Brasil, tratando-se de Olimpíadas, há cerca de 20 anos, né? Século passado, o Brasil conseguia 3, 4, 5, 6 medalhas no máximo, e numa luta, num trabalho de muita gente, mas sobretudo dos atletas que se esforçam, que treinam, que se dedicam, o Brasil teve a sua melhor performance numa Olimpíada, com 21 medalhas, 7 de ouro, né? E em diversos esportes individuais, como esportes coletivos. Citar um exemplo, o Brasil ganhou medalha de ouro no boxe, no skate e no futebol, que é um esporte coletivo. Em outros tantos, né? Medalha de prata no vôlei feminino e outras conquistas. Gostou do Brasil nas Olimpíadas, Cristóvão? Eu acho que o mais surpreendente é que nós alcançamos esse resultado sem ter o Ministério dos Esportes. Quer dizer, a estrutura foi toda desmontada, absorvida por outros ministérios, e o resultado está aí. Aliás, o Ministério dos Esportes tem um histórico, né, bem complicado. Aquele senhor Orlando Silva Júnior, do PCdoB, com fortíssimas acusações de corrupção. E o interessante é que naquela ocasião, naquela época, você observava uma disputa, né, por esse ministério, por conta das Olimpíadas, da Copa do Mundo. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente, à época, fez o desatino de colocar 2 grandes eventos para o país administrar. Eventos hoje que os países até rejeitam. Nós fizemos 2, com várias denúncias de corrupção, superfaturamento, estádios bilionários, etc. Agora, né, com mais parcimônia, com mais economia, conquistamos o melhor resultado sem ter esse mesmo ministério, infelizmente, tão difamado diante dos vários casos de corrupção que, em tese, ocorreram ali. Ainda sob investigação, né? Mas as denúncias foram feitas. E ficamos felizes, né, com esse resultado. Tivemos aquele caso do skate, aquela moça, a menina de 13 anos, que é a skatista mais jovem, a Fadinha, a mais jovem a ganhar uma prova do gênero, né? No caso uma Olimpíada, no caso brasileira. Quer dizer, fantástico o resultado. O mais bonito foi ver o apoio da família, uma família cristã, inclusive, evangélica, salvo engano, e comemorando isso na igreja, né? Coisa que muitas vezes a grande mídia não mostra, mas essa moça tem uma família por trás, tem um pai, tem uma mãe, tem uma religião, tem uma fé, e nós temos que aprender a não ter vergonha de divulgar essas coisas na imprensa. Quer dizer, esse é o brasileiro típico, não é? Esse é o brasileiro típico, que muitas vezes, não vou dizer que são todos, mas uma parte da elite jornalística, dos blogueiros, né? Dos tabloides que existem por aí, acaba ignorando e acha que fé não pode andar na grande mídia, não pode ser referida. Às vezes até esconderam, né? Tem denúncia de ter escondido a família dessa moça,
quando na verdade tem que ser enaltecido, né? O trabalho dessa mãe, desse pai, esse esforço, a fé dessa menina. E a fé é algo muito importante. A gente tem que entender o seguinte: o nosso mundo hoje tem muito conhecimento, mas falta muita sabedoria, porque as pessoas perderam esse temor pela religião, pela fé, esse temor a Deus foi perdido. O resultado é esse: muito conhecimento no mundo e pouca sabedoria. Parabéns aos nossos atletas, que Deus abençoe a todos. Tem também do Júlio, deixa eu abrir aqui dele, olha aqui. Ele, o Júnior Souza, do bairro Goiá. Ele confessa que eu não sabia nada de direita e esquerda. Aprendi ouvindo o Jean e o Cristóvão, gosto muito deles. Um abraço a todos aí do Raio X. E fala, vacina sim. Tá recebendo um abraço aí, Cristóvão. Obrigado, Júlio, pelo carinho, pela audiência, a audiência que só tem crescido. E parabéns também por ter essa consciência. Na verdade, o mais importante não é nem entender esse conflito direita-esquerda, mas é entender como é que essa polarização pode manipular informações, pode influenciar acontecimentos, e não ignorar que há uma guerra no mundo, né? Uma guerra cultural, uma guerra ideológica. No Brasil isso é refletido em vários momentos políticos. Mais oportunamente a gente vai aprofundando isso com sabedoria, com graça. Obrigado aí pelo carinho. A carta tinha mensagens relacionadas a escândalos financeiros do Vaticano e citava o julgamento iniciado na semana passada envolvendo vários réus, entre os quais o cardeal Angelo Becciu, né? E considerado um dos mais influentes da Santa Fé. Ainda, de acordo com informações preliminares, a correspondência não tinha remetente e foi enviada da França. França que é o país, pelo menos um deles, que mais sofre com atentados terroristas, mais tem sofrido nos últimos anos, Cristóvão. Sim, sem dúvida. Na verdade, o Papa ele reflete uma situação de mundo extremamente complicada. Eu me lembro que o Estado Islâmico, há alguns anos, né, antes de ser varrido da face da terra no governo Donald Trump, que tem esse mérito de ter destruído o califado do Estado Islâmico, que causou terror na Líbia, na Síria, no Iraque. Trump tem esse mérito. O próprio califado do Estado Islâmico havia ameaçado de decapitar o Papa na Praça de São Pedro, uma verdadeira intenção de invadir a Europa de alguma maneira. E felizmente foi varrido da face da terra graças à ação militar dos Estados Unidos, que foi um benefício à humanidade, por todos os aspectos. E agora sofre mais essa ameaça. Eu me lembro também do atentado ocorrido com o Papa João Paulo II, eu ainda era criança, mas eu me lembro claramente disso, entrou para a história. E talvez foi um dos gestos cristãos mais bonitos no dia que esse mesmo Papa João Paulo II, que foi até canonizado, esteve com o responsável pelo atentado e o perdoou na cadeia. Para mim foi um dos gestos cristãos mais bonitos da história e o Papa João Paulo II tem esse mérito. Então, na verdade, isso é uma ameaça ao cristianismo como um todo. Atualmente, o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Em alguns países como a China, em outras nações como na África, os cristãos são massacrados, as igrejas são destruídas, bombardeadas, sofrem atentados. Recentemente, inclusive na América Latina, no Chile, nós tivemos igrejas incendiadas. No Canadá ocorreu algo semelhante, até nos Estados Unidos. Então hoje o cristianismo é a religião mais perseguida e essa situação do Papa reflete isso. E é um alerta a todos, né? O cristianismo foi que construiu as bases civilizacionais do Ocidente. Tudo que nós estamos vendo em matéria de ciência, de tecnologia, de universidade, nasceu do cristianismo. Isso muitas vezes é ignorado. Então o cristianismo, mesmo para aqueles que não são cristãos, ele é extremamente relevante no mundo e ele nos dá essa base civilizacional que tanto precisamos para avançar. Isso é progresso. É avançar respeitando o que foi construído de bom no processo. É um caso seríssimo. Seríssimo. São 104 milhões de reais em máscaras. O contrato envolve o nome de Alexandre Frota, que é deputado federal e hoje é filiado ao PSDB de São Paulo, convidado, como eu disse antes, por João Dória. Por que é grave? Porque qualquer tipo de corrupção, de desvio de dinheiro público é grave. Se torna gravíssimo quando se trata de dinheiro destinado ao combate à Covid, à pandemia, dinheiro que pode salvar muitas pessoas, que pode ajudar o tratamento de muitas pessoas. Repito, 104 milhões de reais. Por que além de ser gravíssimo, é assustador? Porque isso não está sendo veiculado na maior parte da grande mídia brasileira. A CPI, esse circo armado em Brasília, que foi, entre aspas, né,
instaurada no Senado para investigar desvios de dinheiro público no combate à pandemia. Existem muitas denúncias sobre governadores, prefeitos, existem denúncias sobre o governo federal até o momento, mas só se investiga o governo federal. E até o momento não há nenhuma prova, nada que coloque em dúvida a lisura dos processos lá no Ministério da Saúde e no governo federal. Existem denúncias sobre atravessadores, gente que quer aproveitar para ganhar dinheiro em cima da dor dos outros. Já os governadores e prefeitos, até o momento, não são investigados. A CPI não toca neles, não convoca nenhum deles. E agora, uma denúncia muito séria no principal estado do Brasil, o estado que tem a maior população, que tem o maior PIB, que é a economia mais forte. João Dória é denunciado, ainda não está comprovado, que através de um contrato envolvendo Alexandre Frota, o ex-ator pornô, desviou 104 milhões de reais. Cristóvão. E o mais grave, Jean, é que o estado de São Paulo, de todas as unidades federativas do Brasil, foi o estado que mais recebeu recursos do governo federal ano passado, durante a crise da Covid. O estado de São Paulo recebeu aproximadamente, entre auxílio emergencial e ajuda direta, mais de 200 bilhões de reais. Então você imagina, às vezes essa aí é só a pontinha do iceberg. Nós já temos vários relatórios que comprovam que boa parte do dinheiro que foi repassado a estados foi desviado, em grande parte, para outras finalidades, às vezes desvios realmente por corrupção. Tivemos inúmeras operações da Polícia Federal em vários estados comprovando essas denúncias. Então é uma situação muito grave que merece ser investigada. Agora, qual que é o perigo que nós corremos no Brasil? De nós termos dois sistemas de justiça. Nós temos um sistema de justiça para julgar os desafetos políticos e nós temos um sistema de justiça para julgar os amigos. É aquela velha frase, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. É exatamente o que está ocorrendo. Você falou da CPI da Covid. Ela me lembra muito uma prática de país totalitário, muito comum nos regimes comunistas do leste europeu, até hoje em Cuba, né, em outros lugares, que é o seguinte: você tem um alvo político, um desafeto político. Então eu vou focar o desafeto político, vou passar um pente fino na vida dele para achar algum crime. O que é totalmente totalitário. Isso é ditadura. Você investiga um crime para chegar ao seu autor, ao acusado. Agora, você usar o aparelho de Estado para atacar uma pessoa, o seu desafeto político, para poder destruí-lo, isso não é democrático. E no Brasil isso está sendo uma prática muito frequente. E eu falo isso independente de ser o Jair Bolsonaro. Porque um dia essa prática vai se voltar contra os próprios algozes, contra os próprios carrascos. Agora são carrascos, um dia vão ser investigados. Então essa é uma prática antidemocrática que tem que ser combatida por qualquer viés ideológico. Essa denúncia do Alexandre Frota tem que ser investigada. Se há o fato, vamos investigar. Agora, você mirar um desafeto político para destruí-lo, isso não é democrático, isso é antidemocrático. Isso sim é ato antidemocrático. O presidente Jair Bolsonaro está pessimista ao admitir isso, ele mostra que ele não confia mais que a PEC será aprovada. Ela não passou na comissão especial e até passaria, mas a gente sabe que houve um lobby muito grande dos ministros do STF em cima daqueles deputados que faziam parte dessa comissão, mudando a cabeça deles, fazendo pressão. Não sei se ofereceu alguma coisa, se ofereceu alguma moeda de troca, eu não tenho essa informação, mas sei que pressionou a ponto de participantes dessa comissão serem trocados pelos líderes de partido. E aí a derrota da PEC na comissão se tornou inevitável. Eu já sabia que ela não seria vitoriosa nessa comissão. Vai a plenário, penso que é um ato importante do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, que vai colocar sobre o julgo dos 513 deputados que fazem parte daquela casa. 513 deputados eleitos pelo povo, porque não é o Barroso, não é o Gilmar Mendes, nenhum daqueles ministros do STF que tem o poder
de criar lei no Brasil, porque eles não foram eleitos pelo povo. Só pode criar lei no Brasil quem é eleito pelo cidadão brasileiro através do voto. Esses ministros do STF têm criado leis e têm boicotado, sabotado a criação de leis importantes para o povo brasileiro, como essa PEC. Né, Cristóvão? Não, perfeita a sua análise. Eu acrescento o seguinte: o que mais assim me assusta é como esse pleito tem sido resistido. Há alguns anos, sob a liderança do então deputado Jair Bolsonaro, foi aprovada uma emenda constitucional no Congresso, com certa dificuldade, mas foi aprovada. Aliás, naquela época não com tanta dificuldade. E o Supremo, por uma iniciativa do Ministério Público Federal, na época, se eu não me engano, pela Raquel Dodge, acabou derrubando isso, né? A Raquel Dodge alegou que havia uma inconstitucionalidade na PEC, alegando que haveria um risco de ruptura com o segredo do voto, né? Algo do gênero. E o Supremo acatou a tese do Ministério Público e derrubou a PEC. A PEC foi aprovada. Eu me lembro que a Dilma, na época, antes de ir para o Supremo, ela chegou a vetar, né, esse artigo da emenda constitucional. Isso caiu, o veto caiu no Congresso, a lei foi promulgada pelo Congresso e depois o Supremo, por iniciativa do Ministério Público Federal, que me causa surpresa, derrubou. E agora, de novo, essa luta. Quer dizer, por que tanta resistência se a legislação originária que trouxe as urnas eletrônicas para o Brasil, já no início dos anos 2000, se ela já previa o voto impresso? Por que essa resistência agora de se cumprir a lei originária? Por que essa resistência? Então, quer dizer, isso traz uma certa dúvida, uma certa insegurança sobre esse processo nosso. Nós já temos pesquisadores, né, com relatórios, com estudos feitos, que apontam, pelo menos no aspecto matemático e estatístico, algumas irregularidades preocupantes nas eleições brasileiras nos últimos anos, nas últimas décadas. Isso é preocupante, desde a implantação do voto eletrônico no Brasil. Não dá para ignorar isso. Agora, volto a dizer, qual é o problema de se criar uma camada de segurança? Eu não vejo nenhum sentido nessa resistência, porque se essa camada de segurança for criada, qualquer candidato de qualquer partido, de qualquer viés ideológico, será beneficiado. Então, quer dizer, não tem nenhum sentido. Não está se propondo algo para favorecer A ou B, mas algo será favorável ao sistema como um todo. Então, é uma resistência injustificável. E você acredita que esse pessimismo do presidente Jair Bolsonaro, ele possa ser surpreendido e essa PEC passar no plenário, já que não passou na comissão especial? Se passar, ficarei tão surpreendido quanto ele. Por quê? Porque, infelizmente, a questão se tornou ideológica, se tornou político-eleitoral e muitos congressistas, né, não são todos, mas muitos, têm problemas com a justiça, dependem das cortes superiores, né, para poder continuar na condição de políticos, né, poder defender seus mandatos, e acabam reféns do que for determinado em instâncias superiores. Então, infelizmente, por tudo isso, se ocorrer a aprovação, será uma surpresa.